Boa noite a todas e a todos que nos acompanham através do nosso site e do Facebook oficial. Iniciamos nesse instante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Os trabalhos por conta do presidente Luciano Alves. Boa noite, vereadora, os vereadores, toda a imprensa que nos acompanha via internet, os internautas. Para dar início à nossa sessão, convido o vereador Ildefonso para fazer a leitura de um versículo bíblico. Boa noite a todos. Eu vou ler Eclesiástico, capítulo 22, versículo 19 a 23. A firmeza. Um encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjuntura. Assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. O desígnio de um homem sensato, em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Como a estaca posta em lugar elevado e a parede sem argamassa não podem resistir à violência do vento, assim um coração tímido, de pensamento tolo, não pode resistir ao choque do temor. O coração medroso do insensato jamais tem temor em seus pensamentos. Assim também o que não se apoia nos preceitos divinos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Inicialmente será apreciada a ata da 20ª sessão ordinária, realizada no dia 29 de junho de 2020. Em discussão? Em votação no painel? Apareceu aqui. Agora foi. Aprovado por todos. Agora será apreciada a ata da 2ª sessão extraordinária, realizada no dia 3 de julho de 2020. Em discussão? Em votação? Aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das proposições apresentadas à mesa e das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Ofício do SAMAI, número 31/2020, em 29 de junho de 2020. Senhor presidente, estamos enviando em e-mail digital o balancete referente ao mês de maio de 2020. Sem mais, para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Cordialmente, Gilson José Requisível. Ofício da Secretaria de Assistência Social, a excelência, o senhor vereador Luciano Alves, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Resposta ao requerimento número 35. Excelentíssimo senhor, em resposta ao requerimento número 35, informamos que o programa Quarentena Sem Fome foi criado pela Lei número 3.361 de 2020 para atender famílias em situação de vulnerabilidade social e pessoal, desempregadas, trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais, MEI, que se encontram ou tiveram suas atividades suspensas. Os pontos de coleta desses alimentos estão na Prefeitura, no CAPES, nos Germanos Supermercados e no PagMenos Supermercados. Dos alimentos já arrecadados nesses locais, montamos 135 cestas básicas, com produtos variados. Recebemos também doações de Lions, clube em parceria com a Pata Negra Cervejaria, da Cirne, da empresa Metalife, do Sinticom, da KNN Idiomas e de
cliente do Germânia, do grupo Emaús da Paróquia Santo Antônio e da Fiesc e do Mercado Equio, totalizando 292 cestas adquiridas pelo programa. Desde o início da pandemia, a Secretaria Municipal de Assistência Social já concedeu aproximadamente 800 cestas básicas às famílias atendidas pelas assistências sociais. Algumas dessas famílias receberam cesta básica do programa e outras receberam a cesta básica dos benefícios eventuais compradas com recursos próprios da Prefeitura. Quanto à solicitação do relatório das famílias beneficiárias, no inciso 3 do artigo 6º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso às informações previstas no inciso 33, artigo 5 do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, define que cabe aos órgãos e entidades do poder público proteger informações sigilosas e pessoais. A referida lei prevê a necessidade de divulgação de dados gerais para acompanhamento dos programas e ainda, na seção 5 das informações pessoais, determina que o tratamento das informações pessoais deve ser feito com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Ainda nesse contexto, temos a Lei nº 3.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Define os artigos 5 e 6 que os usuários dos serviços públicos têm direito à adequada prestação de serviço, mas também têm como direito básico a proteção de suas informações pessoais. A mesma lei define a observância nos códigos de ética e de conduta aplicáveis às várias categorias de agentes públicos. Destaca aqui para o Código de Ética da Assistência Social, que prevê, no artigo 16, o sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo que o assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional. Dessa forma, o assistente social, único detentor das informações e relações de famílias beneficiadas, não podem divulgar essas informações sob pena de responderem junto ao Conselho Profissional e Ministério Público. Aproveitamos a oportunidade para lembrar toda a população do nosso compromisso, enquanto política pública, de executar um serviço de qualidade, respeitando nossos usuários. Frisamos que qualquer pessoa, cidadão que necessite, pode nos procurar diretamente através do telefone 3644-2233. Atenciosamente, Luz da Silva Souza Pires, a secretária municipal de Assistência Social. Prefeitura Municipal do Rio Negrinho, ofício à Câmara de Vereadores, senhor presidente Luciano Alves. Resposta ao requerimento número 17/2020. Informamos que não é possível decretar estado de emergência em virtude da estiagem, tendo em vista a falta de objetos materiais necessários para o ato, conforme a orientação da Comissão Estadual da Defesa Civil. Além disso, as chuvas dos últimos dias amenizaram a situação, bem como em consulta à previsão do tempo. Foi detectada a presença de precipitações constante a partir dos próximos meses, sendo que tínhamos para o momento, colocamos à inteira disposição da Câmara de Vereadores para eventuais esclarecimentos. Aproveitamos o desejo para declinar os mais sinceros votos na admiração e apreço. Atenciosamente, Celso Luiz Bona, coordenador da Defesa Civil. Ofício da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, 29 de junho de 2020. Prezado senhor, enviamos em formato digital, através do CD, os arquivos dos balancetes mensais dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020 da Prefeitura de Rio Negrinho, Fundo Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Cultura, Fundação Municipal de Esporte, Fundo de Assistência Social, Fundo para Infância e Adolescência, FIA, Fundo de Habitação e Interesse Social e Fundo Municipal de Turismo. Sendo que se apresenta para o momento, somos muito atenciosamente, Sueli Xereder, contadora. Ofício da Fundação Hospitalar Rio Negrinho, número 302, 2020. Rio Negrinho, 2 de julho de 2020. Ao ilustríssimo senhor Luciano Alves, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Segue anexo cópia dos documentos apresentados à contabilidade da Prefeitura de Rio Negrinho referente à prestação de contas da subvenção de R$ 135.716,04, referente à cooperação financeira da Prefeitura Municipal, objetivando a manutenção do serviço da saúde. Repasses pronto-socorro da Fundação Hospitalar Rio Negrinho, competência de março de 2020. Saldo conforme o convênio 001/2019. Sem mais para o momento, atenciosamente, Antônio Oliveira Gomes Filho, presidente. Ofício, Tribunal de Contas do Estado, Secretaria-Geral, número 9499/2020, Florianópolis, 23 de 6 de 2020. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência o decurso do prazo para a interposição do pedido de reapreciação pelo prefeito e a disponibilidade para julgamento do processo no @PCP 19/00541940 da Prefeitura Municipal do Rio Negrinho, que trata da prestação de contas referentes ao exercício de 2018. Ressalto a solicitação de que esta Câmara de Vereadores comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais,
conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar Estadual nº 202, de 2000, com a juntada eletrônica de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da comarca. A cópia dos autos pode ser acessada pelo endereço via internet, digitando a seguinte chave de acesso. Atenciosamente, Marco Antônio Fábio, secretário-geral. O ofício da Prefeitura Municipal do Rio Negro, em resposta ao requerimento número 37. Solicitação requer ao Poder Executivo estudos para a implementação de uma escola técnica visando o fomento do agronegócio do município. Em resposta ao referido requerimento, a Secretaria Municipal de Educação esclarece que a Secretaria, há alguns anos atrás, realizou estudos para a proposição da escola técnica no município. Ressalta-se que a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Planejamento e respaldo do agrônomo Deoclésio Pacheco e Sr. Ronei José Levenberg, realizaram visita na EBEB Adélia Luz Souza, que foi desativada, para a possível realização desse projeto. Porém, como não houve possibilidade devido ao espaço, optou-se por construir um horto municipal, onde as crianças das unidades escolares da rede pública de ensino realizam parcerias para visitas e aulas práticas, conforme o projeto apresentado pela Prefeitura Municipal de Rio Negrinho. Cabe ressaltar em relação ao projeto da escola técnica que não houve viabilidade para investimentos financeiros. Ademais, vale ressaltar que, para a concretização desse projeto, o mesmo deve estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que tem como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social e de investimento do poder público, dando transparência à municipalidade, dentro do Plano Municipal de Educação, com as 20 metas que são prioridade no seu cumprimento e acompanhadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Reforça-se que a ideia poderá ser estudada e avaliada no futuro, mas nesse momento que o mundo está vivendo com a Covid-19, a prioridade financeira é garantir saúde, assistência social e educação básica aos munícipes. Qualquer eventualidade, a Secretaria Municipal de Educação está à disposição para esclarecimentos. Rio Negrinho, 3 de julho de 2020, Dali Frota Tanto, Secretário Municipal de Educação. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinário número 2.934, 2020, de autoria do vereador Enir Miguel Mitman, denomina de Luiz Zanluca, via pública do município de Rio Negrinho. Projeto de Lei Ordinário número 2.975/2020, de autoria do vereador Enir Miguel Mitman, Abel Aki, Ildefonso Pilate, Luciano Alves, Silvio Cruz. Revoga a Lei número 2.103/2019, que regulamenta os valores e a forma de pagamento de diárias aos vereadores e servidores da Câmara Municipal do Rio Negrinho, alterações posteriores e da outras providências. Projeto de Decreto número 106/2020, da autoria da mesa diretora, dispõe sobre a prestação de contas do administrador do Executivo Municipal, Sr. Júlio César Roncone, referente ao exercício de 2018 e da outras providências. Indicações. Da autoria da BELAC, solicita a instalação de faixa elevada para a travessia de pedestre à rua Frederico Volt, próximo ao número 1295, no bairro São Rafael. Indicação número 113, da autoria do vereador Ildefonso, solicita a instalação de uma rotatória da confluência das ruas Gilberto Furst e da Frida Jansch Anton, no bairro São Pedro. Indicação número 114, da autoria do vereador Ildefonso, solicita ao Poder Executivo para que seja incluído no programa municipal a rua Alvin Nering e as travessas João da Rosa e Carlos Rantio, todas no bairro São Pedro. Indicação número 115, da autoria do vereador Luciano, solicita a ampliação de cobertura de atendimento dos agentes de saúde da unidade de saúde do bairro Vila Nova. Indicação número 116, da vereadora Liliana, solicita reparos em boca do lobo existente na rua Afonso Coelho, proximidades do número 343, no bairro São Rafael. Indicação número 117, da vereadora Liliana, solicita reparos na pavimentação asfáltica na rua Afonso Coelho, proximidades do número 649, no bairro São Rafael. Indicação número 118, da vereadora Liliana, solicita a poda das árvores localizadas próximo à rede de alta tensão e posto de combustível da Avenida Julieta Simões de Oliveira, no bairro Industrial Norte. Indicação número 119, da vereadora Liliana, solicita ao Poder Executivo, por meio da Defesa Civil, que atue em campanhas de conscientização para a poda de árvores próximas a locais de risco. Seria isso, senhor presidente. Entramos agora na ordem do dia. Encaminho os projetos de lei ordinária números 2.934 e 2.975 de 2020, bem como o projeto de decreto legislativo 106 de 2020, para análise das comissões permanentes. Passamos agora à pauta dos requerimentos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 54 de 2020, de autoria dos vereadores Ildefonso, Silvio, Abel, Luciano e Cabelo.
requer às Centrais Elétricas de Santa Catarina, a Celesc, que proceda à contratação de profissionais terceirizados, conforme atender com mais agilidade os moradores da qualidade de localidades atingidas pelo ciclone que atingiu o Estado na semana passada. Justificativa. A formação do fenômeno conhecido como ciclone bomba e a passagem de tempestades provocaram estragos em Santa Catarina na terça-feira, dia 30 da semana passada. Houve destelhamento de imóveis, queda de árvores e, conforme as Centrais Elétricas de Santa Catarina Celesc, mais de 1,5 milhão de unidades consumidores ficaram sem energia elétrica no Estado. Levando em consideração que o nosso município também foi atingido em várias regiões, situação que ocasionou a falta de energia em vários bairros e localidades do interior, requeremos que essa estatal proceda à contratação de profissionais terceirizados conforme de atender com mais agilidade os moradores, visto que ainda existem locais sem luz, mesmo passando 6 dias do incidente. Rio Negrinho, 6 de julho de 2020, vereador Silvio Cabelo, vereador Abel, vereador Ildefonso, vereador Luciano. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Silvio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos os internautas que nos acompanham nessa noite. Bem, esse requerimento acho que é uma forma de nós cobrarmos alguma coisa da Celesc. Sabemos que eles estão trabalhando em todas as áreas atingidas, não só aqui no município, mas nas regiões do interior também. Mas eu gostaria de pedir ao diretor da casa que, primeiro aos colegas que nós vamos aprovar esse requerimento, vai enviar o quanto antes. Sabemos que alguns lugares estão restaurando energia hoje ainda e alguns lugares ainda está sem, mas que a gente fala aqui de profissionais terceirizados. Sabemos que a Celesc é uma empresa de qualidade e nunca passou por um baque tão grande que nem esse de agora, mas muitas regiões do interior, aí, até agora à tarde eu estava conversando com o pessoal aqui perto do aeroporto, ali em cima, que é próximo ao centro, aí, estão sem energia, vários galhos caídos em cima da rede elétrica. Então, que a gente conseguisse levar esse requerimento o quanto antes a conhecimento da Celesc para ver se a gente consegue organizar, até por questão da internet no interior, enfim. Então, é de conhecimento de todos os vereadores a urgência em que esse pedido nosso, dos vereadores aqui, chegue até a Celesc. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ildefonso. Mais uma vez, boa noite, presidente, vereadores, vereadora, internautas, a todos os que nos acompanham nessa noite. Então, esse requerimento, como o Silvio colocou, eu quero só dar um depoimento aqui, e eu acredito que realmente a Celesc está se desdobrando ao máximo para poder atender, né, aquilo que ainda não foi possível. Mas eu fiz uma ouvidoria, né, à nossa regional de São Bento do Sul, no dia 2, e eles deram um prazo até o dia 17. Então, assim, graças a Deus, muitas residências já hoje estão assim com a sua energia restituída. O Estado de Santa Catarina hoje já tem 97% de restituição dessa energia. Mas ainda temos muita gente, em torno de 15, 16 mil unidades no estado de Santa Catarina, que estão sem energia. E muitos desses locais são comunidades do interior ou residências do interior que acabaram tendo, assim, além dessa questão do vendaval atingir, ficar sem energia, acabam tendo certos prejuízos em relação às suas atividades que são desenvolvidas durante o seu dia a dia. Por isso, realmente, eu gostaria que fosse realmente dado essa atenção especial para que, com certeza, a Celesc vai conseguir cumprir isso num prazo bem mais recente do que foi dito aqui, até porque, segundo o que a gente ouviu, inclusive do gerente da Celesc de Mafra,
todas as unidades de caminhões, todas as unidades de caminhonete, todas as equipes, são 1.100 e poucos trabalhadores que estão divididos em 300 equipes trabalhando no estado de Santa Catarina para ver realmente se isso é possível atender o mais rapidamente possível. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rony. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos os internautas que nos acompanham, imprensa escrita e falada. Requerimento muito importante, requerimento, como o vereador Silvio falou, tem que ser encaminhado o mais breve possível para a Celesc, para que possa auxiliar esses nossos agricultores. E a gente vem recebendo bastante ligações, bastante WhatsApps, que não é somente a falta de energia. Essa falta de energia carenta várias coisas. Principalmente agora, vai fazer uma semana amanhã desse ciclone que aconteceu, esse vendaval forte que atingiu a nossa cidade e o estado inteiro, aonde além das pessoas não terem energia elétrica, elas estão perdendo alimentos, a maioria dos nossos agricultores, elas estão com falta de água, porque a maioria desses agricultores, eles têm poço artesiano e precisam da bomba para puxar essa água para a caixa, e estão com essa necessidade também, e várias outras coisas que vai sendo necessidade básica. E a gente sabe o desdobramento que a companhia está tentando fazer para poder atingir as metas o quanto antes, mas a gente até pergunta o porquê que, às vezes, de uma localidade fica 2, 3 casas sem a ligação de luz e o restante está com energia já ligada. Às vezes tem que cuidar também, que a gente não entende dessa parte elétrica, mas será que não ficou algum fio que dessa rede está ligado e esse fio está no chão, que pode ocasionar um problema sério? Então a gente pede encarecidamente o quanto antes que a Celesc faça esse atendimento. A gente tenta ligar, eu consegui até sábado, foi o último dia que eu consegui falar com uma pessoa responsável da Celesc perguntando, mas aquilo que o professor Ildefonso falou, eles deram esse prazo até o dia 17, e é isso que eles têm no cronograma deles, mas a gente sabe que o caso é de urgência. As famílias que estão precisando agora são famílias que necessitam de saneamento básico, que é água e luz. Não tendo energia, a água está lá no poço, lá embaixo, e vai ter que ser buscado com o balde, e nesses dias, que nem essa chuva que deu hoje, dificulta muito mais ainda para saneamento básico dessa população. Então, sou favorável ao requerimento e o quanto antes que seja encaminhado para a Celesc. Com a palavra, o vereador Cabelo. Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores e vereadoras. Antes de mais nada, eu quero lamentar profundamente e registrar o meu profundo sentimento com a família do senhor Urbano Crais, morador lá de Volta Grande, que perdeu seu neto hoje de 12 aninhos, num acidente trágico aqui na SC 112, e estamos pedindo a Deus que conforte a profunda dor que essa família deve estar passando pelo falecimento do seu neto. Em segundo lugar, eu quero lamentar também e me solidarizar com os moradores do nosso município inteiro que foram atingidos por esse ciclone na terça-feira passada. Um momento de desespero, de muito medo, de muita surpresa, porque é questão de segundos, você vê o teu patrimônio sendo destruído, casas destelhadas, empresas, galpões de empresas sendo destelhados, paredes sendo arrebentadas, árvores, rede de energia elétrica. Então, um estrago imensurável que esse ciclone causou para o povo de Rio Negrinho, da nossa região e do estado de Santa Catarina. Neste sentido, eu quero parabenizar a equipe da nossa regional da Celesc, conduzida pelo diretor regional, o senhor Carlos,
que tem dado uma atenção especial em todos os contatos que eu tenho feito, para buscar um calendário, buscar uma programação, para que as pessoas tenham pelo menos uma informação, porque todo mundo está achando que daqui um pouco vem a luz. É assim que funciona quando quando tem queda de energia. Imediatamente as pessoas acham que em seguida virá energia. E nesse caso não é imediatamente. Tem toda uma reconstrução de rede para fazer. Então, quero primeiro parabenizar a equipe de trabalho aqui da nossa regional. Mas também eu quero fazer um grande questionamento, porque amanhã serão 7 dias que as pessoas mais longe, do interior, longe, aqueles que mais precisam, estão sem energia, sem água, perdendo alimentos, não tem como produzir alimentos para os animais, perdendo produção de leite. Então, não dá para admitir isso de um Estado. E aí o questionamento vai ao governo do Estado. Que companhia nós temos que nessa hora não consegue, em uma semana, reestruturação de pessoal e de estrutura, contratar serviços para dar conta imediatamente de repor? Porque quando você não paga a taxa de energia, no dia seguinte você já paga a multa. Pode pagar, venceu hoje, vai pagar amanhã, tem multa. E agora? E agora, Moisés? Como é que fica? O povo fica sem luz, perde comida, perde seus bens, e o governo está com o Covid. Então é o seguinte, e isso também vale para aqueles papagaios que ficam repetindo discussão ideológica, dizendo que o Estado tem que ser o Estado mínimo, enxuto, para nessa hora não ter capacidade de atender o povo. Essa é a diferença de um Estado forte, um Estado estruturado, capaz de investir os nossos impostos, retornando para o povo. E não para manter estruturas mínimas e caras, para o que o povo precisa não tem. Então sou favorável ao requerimento e que chegue imediatamente às autoridades superiores, para que eles tomem consciência, para que eles saibam que aqui na ponta é que o povo está precisando de ajuda e é urgente. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Billy. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste. Também sou favorável a esse requerimento, quero cumprimentar os vereadores autores. Realmente a nossa região necessita de mais funcionários, ou se não podem contratar diretamente, então que terceirizem, né, esse serviço para que possam contratar mais profissionais nessas épocas. A gente recebeu também bastante ligações, lá no Colônia Miranda, criação de peixes morrendo, no São Pedro, granjas de frango, os frangos morrendo. Mas agradecer em especial a equipe da Celesc, que prontamente, todas as ligações que eu fiz, eles prontamente correram e puderam atender, trazendo essa luz o mais breve possível, né? Infelizmente, cada pessoa sempre acha que a sua casa é o mais importante do que o outro lado da cidade, né? Isso, infelizmente, é assim mesmo. Mas parabenizar esses profissionais que prontamente trabalharam aí 24 horas, buscando religar a luz desse pessoal, e também avisar a nossa comunidade que quem teve seus bens danificados, queimou os aparelhos de casa, que busquem seus direitos. A Celesc está aí para ressarcir todos os danos, que procure então a Celesc para que possa entrar com a documentação para pedir o ressarcimento dos bens. Obrigado, presidente. O requerimento está em votação. Não sei se apareceu para os vereadores, eu estou com um problema técnico aqui. Vou tentar mais uma vez. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Aqui não apareceu ainda para mim. Estou com um problema aqui nesse computador. Aliás, eu queria deixar claro que na última sessão o computador também teve problemas e um voto não apareceu naquele projeto polêmico.
E normalmente ele aparece em todas as votações de vocês, dá os 8 votos aqui, que o presidente não vota, né? E hoje ele está mais complicado do que o da semana passada. Então, aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 55 de 2020, de autoria do vereador Silvio. Requer da Fundação Hospitalar Rio Negrinho informações a respeito da composição das chapas responsáveis pela administração da entidade entre os anos 2015 a 2017. Justificativo. Ao encaminharmos o presente requerimento a esta entidade e esclarecemos que a mesma se faz necessária para que tenhamos acesso à informação sobre a composição com o nome de todos os integrantes, sejam eles efetivos ou suplentes, das chapas que estiveram à frente à administração do hospital entre os anos de 2015 a 2017. Diante do exposto, requeremos o atendimento ao nosso pedido com a maior brevidade possível. Rio Negrinho, 6 de julho de 2020, vereador Silvio Cus. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Silvio. Bem, companheiros, esse requerimento é seguindo aquele assunto que nós pedimos as informações referente à Fundação Hospitalar e, através de alguns vereadores, foi solicitado que nós pedíssemos, né, a composição completa dessa chapa de 2015 a 2017. Então, só gostaria de pedir o apoio de todos para que a gente tenha lá na frente, digamos, se precisar, ter o nome de todos que compunham a diretoria do hospital nessa época. O requerimento continua em discussão. O meu sistema está lento. Alguém gostaria de se pronunciar? Então, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam-se como estão. Acho que pode não. Difícil. Até sumiu aqui agora. Aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 56 de 2020, de autoria dos vereadores Ineir, Silvio, Abel, Ildefonso e Luciano. Requer ao presidente do Legislativo e demais componentes da mesa diretora para que se elabore um projeto de resolução cujo conteúdo trabalhe a forma de ressarcimento das despesas de parlamentares e servidores gastos em viagens para fora do município a serviço da Câmara Municipal de Rio Negrinho. Justificativa. Encaminhamos o presente requerimento a esta Casa Legislativa, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista que seja formulado legislação fixando valores fixos para ressarcimento de despesas com deslocamento, estadia para servidores ou vereadores a serviço deste Poder Legislativo fora do município de Rio Negrinho. Para efeitos de aplicação desta legislação, consideramos o valor máximo R$ 109,67 para pernoite, com café da manhã, e R$ 20,33 para despesas de almoço e janta. Também levamos em consideração que tais valores serão ressarcidos a quem necessitar fazer os deslocamentos para fora do município mediante prestação de contas, com a apresentação de comprovantes das despesas a que se faz solicitação, bem como relatório de atividades exercidas num período de 48 horas. Sugerimos que tal projeto entre em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Rio Negrinho, 6 de julho de 2020. Vereador Inegui, Miguel Mitman, Ildefonso, Abel, Luciano e Silvio Cus. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Cabelo. Obrigado, presidente. Na leitura do expediente de hoje, os colegas acompanharam o ingresso de um projeto de lei que revoga a Lei 2103, de 9 de agosto de 2009, que é a lei que cria as diárias. Então, pelo projeto de lei que deu entrada, será extinto as diárias. Não haverá mais diárias da Câmara de Vereadores. Vamos revogar a lei que criou as diárias e suas emendas, suas complementações. Esse requerimento, dirigido à mesa, para que a mesa tome providências sobre o tratamento que dará para os servidores, porque nós não podemos correr o risco da Câmara precisar do trabalho de um servidor fora do domicílio e não ter como remunerar as suas despesas de viagem. Então, já estou requerendo, porque se nós votar na próxima segunda-feira,
não terá mais diárias para ninguém. Aí a mesa precisa providenciar essa resolução para que não fique os servidores sem a cobertura de despesa, caso tenha que viajar a serviço da Câmara de Vereadores. E o requerimento sugere que, primeiro, tenha um teto de valor. Esse teto foi mencionado de R$ 109,67 para pernoite e de R$ 20,33 para almoço e ou janta. Esses dois valores foram encontrados através de 3 orçamentos feitos na nossa cidade. 3 orçamentos de pernoite aqui na nossa cidade. Acomodações como nós temos em casa, como todo trabalhador tem em casa, uma cama, uma televisão, banheiro com chuveiro e uma geladeira. Isso todo mundo tem em casa. Vereador, servidor, não precisa mais do que isso quando tiver que viajar. E a média desses 3 orçamentos deu R$ 109,67. E também, para achar o valor do almoço e ou da janta, peguei 3 orçamentos da nossa cidade. Alguém vai dizer assim, mas é fora da realidade, porque vai ter os papagaios já falando amanhã isso. Não tem problema. Se alguém não vive aqui, está fora da realidade. Vereador e servidor é porque vive aqui, e tem que valorizar o que é daqui. Mas R$ 20 é pouco, eu quero comer outra coisa que é mais caro. Não tem problema, é livre, paga a diferença e come o que quiser. Mas não vou me sujeitar a ficar numa acomodação de R$ 109,67. Não tem problema também, ninguém é obrigado. Paga a diferença e vai dormir no hotel 5 estrelas. Acho até que o trabalhador como um todo deveria ter o direito e as condições de ir sim, se hospedar num hotel 5 estrelas. Isso não tem problema nenhum. Então, estou propondo, fiz o requerimento para propor que a mesa faça a resolução e estou sugerindo. Claro que é uma decisão da mesa, é uma sugestão. E também estou sugerindo que esse valor seja pago após a viagem. Presta conta, relatório de viagens, presta conta dos custos com nota fiscal e em 48 horas a tesouraria paga para o interessado. Ok, muito obrigado. Peço o apoio dos colegas para a gente aprovar esse requerimento. Aí a mesa tem uma semana para trabalhar nessa resolução, para que quando nós votar na semana que vem a extinção da diária, já vota também como que fica para atender os serviços da Câmara. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Interessados se manifestem. Em votação. Com a palavra, o vereador Silvio. Então, eu também sou favorável ao requerimento, vendo que nós votamos o projeto polêmico, que nem diz o presidente, na semana passada, e eu já tinha essa ideia quando veio esse projeto para dentro não relembrando o projeto da semana passada, mas quando veio para a discussão, que nós poderíamos sim fazer uma forma diferente de diárias. E a ideia é boa, não só a mesa diretora, vereador Cabelo, mas todos os vereadores podem discutir esse assunto para que de uma forma que foi colocado nessa tua explicação, fique bom, claro, para os servidores e também para os vereadores que precisarem fazer essa ida a Florianópolis, enfim, a Joinville, onde precisar ir. Pelo menos, acho que nós damos até uma resposta boa a muitos que assinaram aquele projeto, aquele abaixo-assinado do projeto de baixar o salário, porque eu vejo que se nós economizarmos, eu sempre falava em diárias e talvez até para frente em outras coisas que a Câmara pode vir a economizar com os vereadores, praticamente dito, com certeza o efeito de economia vai ser maior do que se baixasse o salário. Então, acho que é um assunto muito bom para nós conversarmos. Inclusive, a questão que o vereador Cabelo fez esses 3 orçamentos, porque nós sabemos que lá em Florianópolis
Ou numa cidade maior, de repente o almoço é mais caro que aqui, conforme o lugar. O hotel para pousar talvez seja mais caro que aqui. Mas nós somos vereadores daqui. Nós temos esse compromisso com o Rio Negrinho. Então nós podemos ir para lá e fazer isso que o senhor falou. Se precisar comer uma coisa mais cara, vai comer, mas com a diferença do seu bolso. Porque daí tem o salário do vereador também para cobrir essa parte. Seria isso, senhor presidente. O requerimento está em votação. Eu pedi a palavra, senhor presidente. É que eu estou sem sistema, vereador. Desculpa. Então, com a palavra, vereador Ronei. Mais uma vez, quero saudar todos os vereadores. Quero falar que sou favorável. Tudo que for para o benefício em prol da comunidade, com certeza serei favorável. Mas eu quero passar algumas coisas até para o vereador Silvio Cus. Vereador, eu ouvi o seu discurso na rádio semana passada, depois do projeto polêmico, que alguns vereadores aqui votaram a favor de baixar o salário. As diárias, o senhor sabe que nós fomos vereadores desde 2013 e essas diárias foram aumentadas em 19 de fevereiro de 2015 pelo então presidente da Câmara, que era o senhor Mauro João Dola, e daí o senhor de 2015, se eu não me engano, né, que revalidou os valores que antes era R$ 35,00 o almoço que nós tínhamos, né? E a gente sabe que as diárias são feitas para usar em prol, não do benefício do vereador, mas sim do que o vereador está pensando em fazer em ajudar o município. Eu falo que, graças a Deus, eu tenho minha consciência tranquila. Peguei diária, com certeza, mas os recursos que eu consegui ajudar a trazer para o município estão aí. Não preciso citar nomes de deputados, não preciso citar o que trouxe, mas, com certeza, as diárias que eu peguei dentro dessa Casa de Leis, eu ajudei tanto o governo Júlio Roncone, como também o governo do nosso ex-prefeito Alcides Groscop. Então, sou favorável, porque, como falei do projeto de lei, nós estamos num momento que é um momento crítico, um momento de dificuldade para o povo, e por isso que eu votei favorável àquele projeto. E por isso que eu voto favorável, porque eu sei a dificuldade que todo mundo está passando. Mas quero deixar bem claro que, às vezes, as pessoas têm que cuidar naquilo que fala, naquilo que faz. Porque nós passamos de uma legislatura passada que vocês mesmos sabem que está no Ministério Público o julgamento das diárias que eles pegaram. E o Ministério Público, como a gente sempre discute aqui, está discutindo vários assuntos sobre o Ministério Público, ele tem que saber a hora e como julgar aquilo que foi mandado para o Ministério Público. E por isso que desde 2013 que eu estou aqui, graças a Deus, as diárias que eu peguei, eu sei que foram para tentar ajudar a nossa cidade. E por isso que, se é o momento de abaixar a diária, com certeza vai ter o meu voto. Mas, como falei, cada um tem que cuidar com a diária que pega. Porque tem diária que às vezes a pessoa pega e está no portal da transparência para dizer o que é. Porque quando você traz o probatório ali, especifica tudo o que você foi fazer. E por isso que não adianta tacar pedra nos outros sem ter telhado de vidro. É isso que eu quero dizer. Sou favorável, com certeza, e estou junto nesse projeto para fazer isso aí. Seria isso. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Liliana. Boa noite, presidente, vereadores, internautas. Eu também sou favorável, né? Fui favorável ao salário também, e concordo em gênero e grau com o que o vereador Ronei acabou de falar, porque em muitos momentos, lá em 2013, quando nós tínhamos recém-chegado aqui, naquele momento tinha sido reduzido realmente as diárias, e num determinado momento, é bem o que o vereador disse, quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do outro. Num determinado momento, né, aconteceu de ter 3 vereadores fora da casa, e aí eu recebi uma foto da placa do nosso carro,
né, num local, numa festa. E, na época, era tirado o emblema da Câmara. Por isso mesmo que depois foi plotado, para que, se pelo menos fossem gastar diária, que fossem com o carro próprio, ou deixassem o carro da Câmara no hotel onde estavam e fossem de táxi. Né? Então, eu sou favorável, sim, mas concordo em gênero e grau também com o vereador Cabello. Em partes, eu sou, inclusive, contra tudo o que deu, né, das diárias lá que está no Ministério Público. Porque se nós temos um sistema de progressão, que nem nós temos, vereador Luciano e vereador Ildefonso, no Estado, que temos que fazer uma determinada quantia de horas para poder subir, ter o progresso, né? A progressão a cada 2 anos, eu sou obrigada a fazer o curso. Eu sou obrigada a sair do município, porque nem sempre o município vai fornecer isso. Então, se realmente for da contabilidade, o responsável pela contabilidade tem que ir mesmo. E nem sempre, no caso de um curso, aí a diária, se for dessa forma, ela vai dar certo. Concordo com os R$20, porque nós já estamos aqui 8 anos, e nem no mandato passado e nem nesse nós conseguimos aumentar a diária dos motoristas, que dividem o vintão deles para comprar o café para aquela pessoa que eles estão indo acompanhar para Florianópolis ou para Curitiba. E eles são obrigados a tomar o cafezinho deles e o pãozinho de queijo, que muitas vezes não chega, e ainda ajudar a pessoa que está doente, que está sendo levada e que também está sem dinheiro, e por isso eles dividem. Então, eu sou favorável, sim, vereador Cabello. Acho que tem que acabar mesmo, e tem que deixar muito claro o tempo inteiro que, se você realmente for, nós não precisamos nem sair muito. Hoje a internet, hoje a forma da informação está muito perto da gente. Então, conforme para que você está indo, hoje nem é necessário. Grande parte do que a gente consegue com deputados, por exemplo, sem citar nomes também, é via telefone, é via zap e assim sucessivamente. Então, sou favorável, sim. Obrigada. Com a palavra, o vereador Silvio. Só uma colocação aqui rapidinha. O vereador Ronei levantou ali. Foi feito esse projeto das diárias de 2014 com o presidente Mauro Zondola, que eu era presidente em 2015. Foi 2014. Encerradas as discussões, então agora vamos para em votação. O requerimento em votação. Aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 57, de autoria dos vereadores Liliana, Pablo, Ronei e Billy. Requer, por parte do Poder Executivo, através do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipal IPRE-Rio, informações a respeito da dívida da entidade. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que os mesmos se faz necessário, tendo em vista obtermos informações referentes ao montante da dívida do referido instituto, bem como os valores ainda a serem pagos. Também questionamos se os servidores do município foram informados a respeito da alteração da alíquota de contribuição para todos os segurados ativos do município de Rio Negrinho, vinculados ao regime próprio da Previdência Social, RPPS, que ficou majorada para 14% da sua remuneração, frente aos 11% descontados anteriormente. Apontamos para o fato de que a aprovação do projeto de lei que institui tal alteração ocorreu em março deste ano, período no qual já enfrentávamos a pandemia do novo coronavírus. Ainda assim, questionamos se, de alguma forma, a informação sobre tais mudanças foi repassada aos servidores através de alguma reunião, mesmo que por meio eletrônico. Rio Negrinho, 6 de julho de 2020, vereadora Liliana, vereador Pablo, vereador Ronei e vereador Billy. O requerimento está em discussão. Peço que os vereadores interessados se manifestem verbalmente. Com a palavra, a vereadora Liliana. Então, quando nós votamos, já estávamos, né, no período da pandemia, e quando entrou a mudança da alíquota para 14%, ficou combinado que naquela semana, né, antes de nós votarmos, seria feita uma audiência
para que a gente pudesse, ou então nem precisaria ser, foi sugerido na época, nem era uma audiência, era uma reunião no Centro de Excelência, onde fossem todos os funcionários, exatamente para ser explicado, que não é um problema do vereador, nós estávamos apenas regularizando uma exigência que veio de cima para baixo, certo? E hoje nós estamos escutando, assim, muitos professores, principalmente, reclamando e dizendo que, em época de pandemia, nós aumentamos a alíquota deles. Nós aumentamos a porcentagem para 14, de 13 para 14. Então, o que a gente quer saber exatamente. E é muita gente também falando, preocupado, inclusive, com o IPRERIO. E nós sabemos que o IPRERIO era para ter... E nós já escutamos isso dos próprios gestores do IPRERIO, quando eles colocaram lá que tínhamos que mudar o sistema de aposentadoria, né? Porque vai chegar um determinado momento que não vai ter mais como pagar se continuasse daquela forma. A pessoa lá, o professor, ampliando a carga horária na segunda-feira e pedindo aposentadoria na sexta. Então, nós sabemos que eles não têm culpa de tudo isso, que a lei acabou fazendo com que isso acontecesse, permitindo com que isso acontecesse. Mas hoje a nossa preocupação é exatamente o montante que já está essa dívida, se vem novo parcelamento, se o parcelamento está conseguindo ser pago mensalmente, e principalmente se foi feito em forma de web, live ou qualquer coisa parecida, a explicação para os professores e para os funcionários do porquê de ter aumentado para 14% a alíquota. Seria isso, eu conto com o voto dos demais. O requerimento continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Silvio. Esse requerimento é importante, muito importante, sou favorável, sim. E é bom que a gente sempre toque nesse assunto. Nós sabemos que essas dívidas, essa dívida do IPRERIO já se arrasta há anos, não é desse último ano, não é desse último mandato, e sim de vários anos. Mas essa questão até de nós ter acertado com o pessoal do IPRERIO na sala de reuniões, quanto à reunião mesmo, eu fui um que sugeri que fosse da seguinte forma: o vereador Ronei não estava, nem o vereador Cabelo nessa reunião, que eram os suplentes que estavam ali, que o prefeito Júlio fosse, como é o patrão, fosse explicar aos servidores o porquê dessa lei federal que tinha que ser cumprida, inclusive tinha data para ser cumprida. O vereador Billy está ciente também do que eu estou falando. E foi justamente no dia 15 e 16 de março, se eu não me engano, nesses dias aí que nós fizemos essa reunião. Nós só iríamos votar, como foi, né? Só vamos votar se tiver um acerto entre o patrão e os funcionários, vamos dizer assim, para que nós possamos isentar a culpa, entre aspas, que os vereadores estavam votando o aumento de 11% para 14%. E se daí, bem naqueles dias, aconteceu da pandemia entrar em ação aí no nosso município, sei que não foi feita essa reunião no Centro de Excelência, que era acertado com os vereadores e com o pessoal do IPRERIO, por causa da pandemia, mas também, acho que é de conhecimento de todos, que a grande maioria dos servidores estavam sabendo, até como falou, acho que o servidor Orlando hoje na rádio, que era para ser dessa forma e não teve por causa da pandemia. Então era de conhecimento deles. É claro que eu estou falando isso, vereadora, justamente para nós lembrarmos e vermos que nós fizemos a coisa certa por causa da lei federal. Nós não fomos encurralados para votar o projeto goela abaixo por causa da pandemia ou coisa parecida. Não. Nós estamos bem cientes que tinha data, senão ia trancar o CRP do município e não poderia passar, acho que daquela sessão, daquela sessão que nós votamos. E daí, claro, com toda essa bagunça que deu, se for de ser bem na ponta do lápis, é claro que, com certeza, alguns servidores, uma certa quantidade, de repente ficaram sem essa reunião, que era tão esperada, que o patrão, como eu disse, o prefeito, ia explicar pessoalmente a todos o porquê dessa alíquota ser aumentada de 11% para 14%. Agora, quanto à questão que pede aqui no requerimento também as dívidas, o endividamento do Executivo com o IPRERIO, isso eu já falei várias vezes, né? Nós falamos várias vezes aqui,
E é bom sempre, estar sempre à tona mesmo, e sempre dizer que isso já vem se arrastando há muito tempo e cada vez vai aumentando mais. Mas é bom, sou favorável ao requerimento sim, vereadora. O requerimento continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Cabello. Caros colegas, senhor presidente, em primeiro lugar, dizer que o papel nosso é fiscalizar. Então, pedir informação, saber das informações, faz parte do nosso trabalho. O legislativo tem uma das suas funções, é fiscalizar. Portanto, sou favorável ao requerimento. Mas sobre os 14%, é necessário começar a falar, é necessário começar a fazer um diálogo com as pessoas. Porque em 2018 foi escolhido um novo governo para esse país. Que, aliás, Rio Negrinho deu na casa de 70% favorável para esse governo que assumiu. E achou que tinha eleito um mito, junto com o seu Paulo Guedes, que está lá para favorecer os banqueiros. Então, o que fizeram? Uma reforma da Previdência, que penalizaram os trabalhadores da iniciativa privada, que hoje os trabalhadores que ingressaram no mercado de trabalho dificilmente se aposentarão, aqueles que chegar à aposentadoria a um salário mínimo, devido à média do período integral que eles aprovaram na reforma, e os servidores têm o seu instituto próprio. A única penalização do servidor foi aumentar o percentual de contribuição. Os professores, inclusive, não foi alterado o tempo de serviço. Então, há de se questionar, sim, mas as pessoas têm que acompanhar os acontecimentos. Os cidadãos têm que começar a participar da vida política. Não é o único compromisso do eleitor votar. O compromisso do eleitor é votar e acompanhar o seu eleito, participar, estar junto com ele, ajudar a fazer. Agora, a surpresa que passou para 14%. Que é isso, gente? Esse país tem comunicação. Cadê os caras que fazem os quadradinhos ali com as fotos de quem votou a favor ou contra? Pega lá no site da Câmara Federal e já divulga aos deputados que aprovaram essa famigerada reforma da Previdência, para penalizar só os pobres. Porque os ricos, aqueles que têm alto salário, continuam ganhando os altos salários. Inclusive os deputados federais e senadores. Que é quem faz o povo brasileiro carregar essa carga todo dia, trabalhando e produzindo e pagando imposto para pagar o salário deles. Então, os espertos aí que estão na internet todo dia, faça o quadro e divulga para o povo, para os servidores, inclusive, para dizer quem que votou a favor da reforma da Previdência, quem que aprovou os 14%. Não foi essa Câmara. Eu nem estava aqui na época, mas se tivesse, faria o mesmo discurso. Porque vereador só tinha que legitimar, era obrigado a regularizar, sob pena do município ficar com inadimplência com o governo federal. Então, não tem nada a ver com o vereador aqui, tem a ver com a reforma da Previdência, e o povo tem que ficar esclarecido mesmo. Tem que participar mais, tem que se informar mais, para saber, principalmente o professor, né, pelo amor de Deus. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Peço pela... Com a palavra, o vereador Ildefonso. Eu também só queria reforçar isso que o Cabello falou muito bem. É fácil, muitas vezes, as pessoas dizer, o vereador aprovou lá na Câmara de Vereadores e passou de 11% para 14%. É mentira. Isso é reforma da Previdência, como foi falado aqui já. E nós, como o efeito é cascata, né, vem do federal para o estadual, do estadual para o municipal, temos que fazer o papel, sim, do vereador, que é regularizar a situação. Quem sabia se ia ter pandemia? Quem sabia que não ia poder acontecer a reunião lá, que foi combinado na sala dos vereadores? Foi combinado isso. Não aconteceu, como muitas outras coisas não aconteceram,
porque se tomaram decisões rápidas, não sei se foram precipitadas ou não, mas se tomou decisões rápidas e as coisas foram sendo deixadas de lado. Então, é nosso papel, sim, regularizar. E somos a favor do requerimento, sim. O Imprerio está aí. Mas se não tivesse feito isso até o dia 30/3, nós teríamos perdido a CRP. O Tribunal de Contas está aí, ele está sabendo de toda essa situação. E é importante que a comunidade realmente, talvez, tenha essa informação, se não teve ainda, mas tenha essa informação de que isso não é coisa do município, isso não é coisa de vereador, não é coisa de prefeito, é coisa da Previdência Social que foi aprovada e que muita gente está batendo palma para esse governo maluco que está aí. Seria isso, presidente. O requerimento continua em discussão. Em votação. Aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 58, de autoria do vereador Ronei. Requer, por parte do Poder Executivo, informações a respeito das emendas parlamentares destinadas ao município de Rio Negrinho entre o ano 2018 até o período atual. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista, obtemos informações referentes à quantidade de emendas destinadas ao município no período compreendido entre 2018 e o período atual, os valores repassados, bem como os deputados responsáveis pela destinação desses recursos. Rio Negrinho, 6 de julho de 2020, vereador Ronei. O requerimento está em discussão. Em votação. Não abriu aqui, presidente. Agora abriu. Obrigado. Aprovado por todos. Encerradas as votações, informo ao plenário que as indicações lidas no expediente do dia e as proposições aprovadas terão seu encaminhamento regimental. Passamos agora à palavra livre dos vereadores. Peço que os vereadores se inscrevam no grande expediente. Me escreve aí que eu não consegui escrever por aqui. Muito obrigado. Billy, Ildefonso, Cabelo e Liliana. E Ronei também? Não está dando certo. Ele é neto do seu Urbano Krais. Vidal, é. Não, eu não sei quem que é o pai dele. Não tem essa informação.
Com a palavra, o vereador Ronei. O senhor tem 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, senhores vereadores. Não vou me alongar muito hoje. Quero só complementar o que eu passei já hoje. Quero, das mesmas palavras que o vereador Cabelo falou, se solidarizar com toda a população rionegriense e todas as pessoas que foram atingidas por esse ciclone bomba que passou aqui por Rio Negrinho, né? Várias famílias perderam eletrodoméstico, perderam móveis, destelharam suas casas, famílias que árvores caíram em cima das casas, e isso é um problema seríssimo para a nossa cidade. E por isso que eu pedi essa palavra hoje, para poder parabenizar algumas pessoas da administração, né, que prontamente estão atendendo da maneira que pode essas pessoas que estão passando dificuldade. Né? Em nome do Hélio, quero parabenizar todos, porque que estão ajudando de uma forma, porque o contato que eu tenho maior é com o Hélio, e a gente tem ligado e pedido, ele tem dado uma atenção especial para essas famílias que estão passando por essa dificuldade, e que mais uma dificuldade no ano de 2020 que o povo, não só rionegriense, mas o povo catarinense vem enfrentando, né? E isso é muito triste, e a gente sabe que o brasileiro é aquele povo ordeiro que nunca desiste, mas vai ficando cada vez mais complicado as coisas. Então, por isso que eu quero desejar essa solidariedade para esse povo, dizer que levanta a cabeça, siga em frente, né? Nós passamos por várias dificuldades aqui na nossa cidade, que uma dificuldade muito grande é a enchente também, que assola o nosso município, né? Mas a gente com certeza vai estar com essas famílias para poder ajudar da melhor maneira possível. E para encerrar a minha fala, eu só queria entregar para cada vereador aquilo que foi prometido semana passada, né? Aquele relatório lá do hospital, que o vereador Ildefonso pediu. Eu vou entregar para cada vereador aqui para vocês fazer a análise da auditoria que eu tive acesso lá da Fundação Hospitalar de Rio Negrinho. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Ronei. Com a palavra, o vereador Billy. O senhor tem 10 minutos. Boa noite novamente, senhor presidente, vereadores, comunidade que nos assiste. Bem, gostaria de falar primeiro sobre a minha indicação, número 101, na semana passada, acabei não comentando. Um morador me chamou lá na rua Tobias de Carvalho Bastos, no Industrial Norte, onde tem um grande buraco lá. E num final de semana, 2 carros caíram, e na semana anterior, um caminhão do mercado também foi fazer a manobra, acabou caindo no buraco. Então a gente pede uma solução do secretário de Obras. Outro caso que eu queria comentar sobre a INSC, que está mais uma vez fora do ar desde a última terça-feira. Hoje, ainda pouquinho antes de eu vir para a sessão, uma pessoa me ligou, só minha mãe que assistia a INSC, não está pegando, cobra para a gente, não pode deixar. Então a gente pede que o funcionário da prefeitura responsável entre em contato para que eles possam arrumar o canal o quanto antes. Parabenizar toda a equipe da Defesa Civil do município pela excelente atuação nesses dias. Né, como falei mesmo antes, no caso da Celeste, a gente ligou várias vezes para os funcionários, para a secretária, onde prontamente eles corriam no local para averiguar, para tentar solucionar o problema o mais breve possível. Então, parabenizar toda a equipe pelo excelente trabalho que desenvolveu nesses dias difíceis, qual passamos por esse vendaval. E comemorar mais uma vez a aplicação de uma lei 2.825, de 17 de maio de 2016, o qual cria o Banco de Materiais de Construção no município, o qual esses materiais, então, que já estavam lá guardados nesse banco de materiais, né, projeto em minha autoria, já foram usados durante esse vendaval, durante essas chuvas que ocorreram. Pedir mais uma vez para a população, quem tem em casa restos de materiais, independente de qual material de construção que for, materiais, portas, tijolos, janela, o que for preciso, que tenha sobrando em casa para doar, que ligue lá na Secretaria de Obras, 3644-4091, e solicito que venham retirar na casa esse material para que possam doar para as pessoas que realmente precisam no caso dessas catástrofes. Então seria isso, presidente. Meu boa noite a todos. Obrigado, vereador Billy. Com a palavra, vereador Ildefonso. Mais uma vez, então, eu quero também aqui lamentar, né, todos os estragos e prejuízos causados
né, por esse ciclone bomba aí. Eu visitei vários locais e realmente a gente fica assim muitas vezes sem uma resposta para aquelas pessoas que já estão agoniadas. E realmente a gente tem que pensar, né, em manter sempre um contato, principalmente com aquelas pessoas que se responsabilizam, são responsáveis para fazer esses atendimentos. Na verdade, a gente fica agoniado junto com as pessoas ao ver aquilo que acontece. Eu vi na minha rua, por exemplo, a luz saiu na terça-feira pela volta das 4 horas, voltou na sexta-feira às 4 horas da tarde. Exatamente 3 dias. E o pessoal cobrando. Em todos os locais foi assim, e tem gente que até agora ainda está sem a energia elétrica. Então, a gente tem que lamentar realmente essa questão aí. Mas eu queria também parabenizar o esforço de todos os órgãos, que são esses que vão à frente para poder atender as pessoas. Defesa Civil, os bombeiros e a Celesc são os 3 órgãos aí que foram intensamente, né, sacrificados em termos de trabalho durante todos esses dias. Várias vezes eu escutei a entrevista, vou dizer de novo, do engenheiro da Celesc, né, do diretor lá de Mafra e do diretor de São Bento. É um esforço para uma questão que nunca foi visto na história da Celesc, esse estrago que ocorreu. E realmente, né, talvez a partir dessa situação se possa pensar em reestruturar uma empresa que é uma empresa, né, estatal, precisa ter um atendimento, né, realmente de qualidade, pelo tanto que nós pagamos e pelo tanto que se cobra. Inclusive, quando a gente fala que se cobra, quando se tem que fazer uma mudança de padrão, eles nos dão prazos, e muitas vezes prazos até que a gente não conseguiria fazer para colocar esse padrão pelo alto custo, mas a gente tem que se adequar. Então, a empresa também vai se adequar, com certeza, pensando na melhoria e na qualidade do trabalho. Eu queria também lembrar aqui, só para que a gente não pegue pela falta de informação. Então, existe hoje, na Secretaria da Agricultura de Rio Negrinho, né, vai ter um projeto de castração aí de animais, chama Ação 4 Patas, e esse projeto já está passando aí nos WhatsApp, que eu já vi, mas ele visa, a partir do dia 8 de julho, fazer o cadastramento de cães e gatos para a realização da castração. 20%, num primeiro momento, serão feitos 200 animais, 20% serão para as ONGs que cuidam desses animais, né, sem fins lucrativos. E outros, né, então, 160 animais serão para famílias, principalmente aquelas famílias que têm vulnerabilidade social. Às vezes, tem muita gente que larga um animal por aí e as pessoas, por um sentimento ou outro, acabam recolhendo e nem sempre elas têm, né, condições de fazer um procedimento de forma particular para que esses animais não se reproduzam tão frequentemente. Então, esse é o projeto que está aí, e dizer para as pessoas que têm interesse, para que elas procurem realmente tomar conhecimento desse projeto e para que eles possam realmente participar. Claro que não vai ser possível atender todo mundo ao mesmo tempo, mas se ele obtiver sucesso, vão repetir com certeza esse projeto aí da Ação 4 Patas. Seria esse, senhor presidente. Só uma parte, vereador, da tua fala. Só complementando ali que esse projeto ele só se tornou viável, né, a viabilidade dele foi possível através de um projeto que nós fizemos, o vereador Ronei, Billy, eu, o senhor Luciano, no início de 2017,
onde o prefeito possibilitou que o prefeito criasse convênio com clínicas. Essas clínicas veterinárias hoje que vão dar o suporte para as castrações. Então, um projeto muito importante que consiste em um dos detalhes daquele projeto, porque o projeto abrange muito mais, né? A criação do centro de zoonose, enfim, muito mais. Eu quero aproveitar também para agradecer aqui à Secretaria de Infraestrutura e à Defesa Civil, em especial o secretário de Infraestrutura, o Hélio Clemente, que o Ronei fala bastante também, e nós temos que agradecer, porque bem durante o vendaval, ele estava com tratores, estava com todo o pessoal dele nas ruas, tirando as árvores, limpando os terrenos, ajudando as pessoas, entregando lonas, juntamente com o prefeito Júlio. Então, isso há realmente de ser valorizado, essas pessoas que se doam em prol da comunidade. Queria agradecer muito o Hélio e toda a sua equipe, que não mediram esforço para atender toda a população de Reninguém neste momento tão triste que nós passamos na terça-feira passada. Muito obrigado. Vereador Ildefonso, me dá uma partezinha, só para... Também quero falar desse projeto ali, me esqueci também, porque a gente não anota tudo, mas esse projeto importantíssimo, né, que começou dentro dessa Casa de Leis aqui, e que agora vai se tornar realidade. Então, quero agradecer a todos os funcionários da Secretaria da Agricultura, que estão fazendo esse esforço. Nós vínhamos desde a metade do ano passado já estudando, né, o veterinário Jackson fazendo todos os orçamentos, tudo aquilo que é necessário para um começo de um projeto. E olha o tanto de tempo que nós estamos correndo para agora poder se tornar realidade. Então, quero agradecer, em nome do Hélio, mais uma vez, ao prefeito Júlio, que está dando sequência nesse projeto, que é muito importante, que a comunidade nos cobra. Obrigado, vereador. Com a palavra a vereadora Liliana. Mais uma vez, boa noite, vereadores, presidente, internautas que nos assistem. Então, comentar duas indicações, que duas delas é exatamente na rua Afonso Keller, né? Aonde é o trecho que até o bairro Novo Horizonte, e que ali tem muitos buracos, né? E além do buraco ainda tem chilenos plantados muito próximo da calçada, o que faz com que a calçada fique suja do cepilho, né, que cai do chileno, e as pessoas acabam andando no meio da rua mesmo, e levando em consideração que o asfalto não é tão largo naquele local ali. E também comentar a indicação 119. Essa indicação 119 é um clamor da comunidade, né, que todo mundo deve ter escutado aqui, não foi só a Liliana, foram todos os 9 vereadores, que escutaram da falta de conscientização, porque a lei diz que tem que estar 30 metros para dentro 6 metros, 30 metros, sei lá, para dentro da cerca. Que nós não podemos, inclusive 3, né? Que nós não podemos plantar o pinos, por exemplo, o eucalipto. Tem gente que está plantando para o lado de fora da cerca. E aí, realmente, em vários locais que nós acabamos indo acompanhar na quarta-feira, o pinus não caiu, o eucalipto, ele não caiu, ele na realidade ele balançou, se enroscou nos fios de luz, por isso que deu tanto transtorno, voltou, e quando ele foi, ele se enroscou de novo. É o caso daquela casa na Henrique Quitchell. Então não tinha como os bombeiros ou a Defesa Civil vir lá e simplesmente cortar, porque ele estava amarrado nos fios de luz. E com isso, não tem condições. Então, que seja feito uma conscientização, principalmente dos eucaliptos e dos chilenos, né? Mas que todas as árvores, já levando em consideração que, segundo alguns estudos, isso vai ser assim um fenômeno meio comum, né? Já estão esperando um próximo aí. Então, que seja ou aparado as árvores, ou que seja podado mesmo, que seja cobrado a lei, que seja feito com que 3 metros da cerca, temos que tirar sim, para evitar o transtorno. Que depois, justamente a pessoa que não tinha árvore, que não tinha nada daquilo, é que acabou pagando com falta de energia, falta de água, falta de uma porção de coisa. Então, que seja trabalhado, naquele dia que a gente saiu aí por causa da dengue, né? Foi até interessante, mas foi um sábado muito produtivo, e de repente, por que não fazer uma conscientização dessa aí, daqui a pouco, quando sairmos da pandemia?
Gostaria também de comentar a indicação do Billy ali, ele falou da a 101. Vereador, eu estou pedindo essa indicação da Tobias de Carvalho desde 2017. Então, talvez agora vai sair, né? Até porque, se eu não me engano, é para ela receber concreto ou antipó. Gostaria também de parabenizar, que fomos assim atendidos bem prontamente. Então, como eu disse, os bombeiros, a Celesc, a Defesa Civil, o Saulo e a Baixinha, que trabalharam direto, né, o seu Celso, e o pessoal da Infra. Até na terça-feira à noite, eu estava com a esposa de um dos motoristas, e ela disse, meu Deus, eles não estão respondendo. Eu disse, então, eles estão sem zap, eles estão sem telefone, mas pode ter certeza que eles estão puxando o galho por aí, né? Até para acalmar um pouco. Então, que essas pessoas fizeram a diferença. Apesar de toda a calamidade, eles estavam aí incansáveis e fizeram com que Rio Negrinho praticamente voltasse ao normal. E dizer para a comunidade que nós já passamos por muitas coisas, muitas enchentes, muitas calamidades, que essa foi mais uma, mas que nós somos fortes o suficiente, e que Rio Negrinho já mostrou isso em vários momentos, e que Deus vai abençoar todos e que vamos sair dessa mais uma vez. Seria isso, um abraço bem apertado em todos os que, principalmente os que ficaram com algum problema em casa, e dizer que vamos sair disso, vamos sair dessa calamidade de cabeça erguida e melhores do que estávamos antes. Obrigada. Obrigada, vereadora Liliana. Com a palavra, o vereador Cabelo. Obrigado, presidente. Saudação a todos. Só complementar a informação que eu havia dado na minha primeira fala sobre o acidente que tivemos a vítima fatal. Eu havia tido a informação do seu Urbano Krains e agora eu recebi o nome do jovem, que é Fernando Krains Vidal, e está sendo velado na Capela Mortuária São Gabriel e terá o seu sepultamento amanhã. Mais uma vez, manifestar meus sentimentos a toda a família. Gostaria que a mesa diretora, que o nosso diretor pudesse, se tiver acordo com os colegas, mandar uma correspondência de solidariedade e de sentimentos à família do seu Urbano Krains e toda a família dos pais do jovem, se for do acordo dos demais colegas. Queria me manifestar também e elogiar o trabalho que foi feito pela nossa administração diante do problema que tivemos do ciclone. A Defesa Civil, todos, o Celso, toda a sua equipe, que tiveram dias e noites trabalhando. Quero elogiar o trabalho do nosso prefeito lá de Volta Grande, que desde a primeira hora, aliás, ele nem estava na sede do distrito, ele estava no interior e para chegar de volta ele já teve que enfrentar o ciclone. Parabenizar o prefeito, que já na quarta-feira foi para o interior, visitou as famílias lá que tiveram as suas casas totalmente destelhadas, e isso demonstra um comprometimento. Nem sempre dá para fazer tudo, mas a presença não pode ser negada. A presença é importante para que as pessoas sintam-se abrigadas, sintam-se protegidas por alguém. Então, todos estão orientados com o telefone da Defesa Civil. Quem teve danos no seu telhado, através da Defesa Civil e da Prefeitura, vai ser reposto o telhado. As pessoas têm que se cadastrar, então quem não se cadastrou ainda, faça. E vale também para as indústrias, para as empresas que tiveram esse problema de destelhamento dos seus barracões, etc., etc. Os bombeiros tiveram um papel fundamental, pelo menos lá no interior, eles acompanharam, estiveram junto. E a Celesc, como eu já falei antes, a equipe se dedicou o máximo. A minha crítica é a estrutura governamental, que não consegue estar preparada para essas coisas. Aliás, o Estado nunca está preparado para nada. Sempre o povo é que fica o último a ser atendido. E pior, os mais pobres, os mais necessitados, aqueles mais distantes, são os últimos a ser atendidos. São aqueles que têm menos na geladeira é que vão perder.
Então, isso é muito grave, o Estado tem que se preparar para dar conta disso. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer um serviço excepcional que foi feito lá em Volta Grande, através da Secretaria de Infraestrutura, do secretário Hélio Clemente. Para quem conhece Volta Grande, sabe que nós temos uma rua, quando você chega na vila, uma rua asfaltada, e que, num determinado altura, ela dá acesso à escola estadual Luiz Bernardo Olze. E ali, em épocas de aula presencial, é muita criança andando ali, muito aluno, porque esse é um dos principais acessos ao colégio. E foi feito ali uma faixa elevada, que era uma reivindicação antiga da comunidade, e que nós tínhamos também já reivindicado muitas vezes em nome da comunidade, e agora foi feito. Então, eu quero parabenizar, ficou bom o serviço, acho que vai melhorar a segurança das crianças e da comunidade. Quero também aproveitar para fazer um pedido para a população como um todo. De uns 20 dias para cá, vem aumentando muito os casos de coronavírus na nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, hoje, 12 pessoas testaram positivo. Então, não é para ninguém se assustar, mas precisa se cuidar. Não se trata das pessoas terem que ficar em casa, porque eu, desde o começo da pandemia, tenho me pronunciado de que as pessoas têm que se cuidar onde estiver. Se precisar trabalhar, se tem que sair de casa, saiam, mas tem que estar se cuidando. O vírus, ninguém sabe onde está. Ele pode estar na primeira superfície que você pôr a mão. Então, se você se cuidar, andar de máscaras, usar o álcool gel, lavar com frequência as mãos com sabão, quem não tem álcool gel, com certeza isso vai diminuir a possibilidade de você ficar contaminado. Então, é um alerta, gostaria muito que as pessoas se ajudassem. O povo tem que se ajudar, as pessoas têm que se ajudar. Então, só para que todos fiquem atentos. Muito obrigado, presidente, um abraço a todos. Obrigado, vereador Cabello. Só para complementar, então, a fala de todos os vereadores que se utilizaram da palavra livre, se alguém, agora quero falar com os internautas e quem ouvir depois nas gravações da nossa sessão, se alguém foi vítima desse vendaval e não foi atendido pela prefeitura, tem que fazer um cadastro pelo WhatsApp. Eu vou dar o número aqui, é 99933-2012. Vou repetir, 99933-2012. Eu já passei para todos os vereadores no mesmo dia. E nesse WhatsApp, a pessoa ou o empresário tem que pôr o nome, o endereço e a foto do estrago. Ainda tem pessoas que ainda não sabem que a prefeitura trabalha com esse tipo de cadastro, está precisando, às vezes, de ajuda e não sabe como. Então, é através desse WhatsApp. Vou repetir o número, 99933-2012. Também quero parabenizar a administração do prefeito Júlio pela rápida ação depois daquele vendaval. Também estive em vários lugares, muitas pessoas não sabiam como pedir ajuda, passei esse número também para eles. Eu mesmo fiz fotos, mandei para o prefeito. Então, acredito que, como disse o vereador Ildefonso e o vereador Cabello, a simples presença nossa lá, para essas pessoas que estavam todas nervosas com o problema que causou no seu barracão, na sua residência, não conseguiam pensar direito porque eles queriam resolver muito rápido. Então, o vereador lá ajuda também nessa situação. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, da vereadora, a participação da comunidade pela internet e declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando a próxima, que será no dia 13 de julho de 2020, às 19 horas, sem uma pauta ainda definida. Uma boa noite a todos.